Raquel, líder, mexeu com todo mundo, né? Quem esperava que ela fosse vencer a prova com a ajuda do Michel, que foi calmo no processo todo? É a tão sonhada revirada que a gente esperava no BBB. Ok que a Raquel é planta e não tem mesmo muita relevância nesse jogo, mas até as plantas podem ser líderes. Ser líder não significa muita coisa quando você não tem um jogo tão claro para eles e muito menos pra gente aqui de fora. E o negócio agora é saber para onde é que a Raquel vai mirar. Se ela vai mirar nas fadas, se vai mirar na Vanessa, se ela vai no Davi, o que também é provável. Mas sempre tem um Buda, um Bila sobrando por aí que ela pode ir também. Seja como for, o Bila sentiu o golpe e o Buda também. O Bila entendeu que o paredão vem aí pra ele e ele já tratou de ficar do lado do Big Fone só pra garantir. Só que dessa vez não vai servir de nada, né? Não vai ter Big Fone tocando. Mas aí ele comprou o poder Coringa que vale uma imunidade, né? Ele foi o sortudo dessa vez. Vai ser interessante no domingo eles descobrirem que o Bila está imune. Para eles vai ser uma surpresa, pra gente nem tanto. E vai ser interessante eles descobrirem do que trata o poder iluminado. Além disso, vai começar também a briga pelas estalecas. Até agora, elas não estavam sendo usadas para outra coisa além da comida. Agora, elas vão ter um valor muito maior. O Buda sentiu o baque e ele mesmo optou por se afastar dos puxadinhos, o que se mostrou uma péssima decisão para ele. Porque agora, no mínimo, ele teria alguma proteção, por menor que fosse. Só que isso não existe mais. Ele disse isso pro Bila, que tá claro que há um grupo entre o Rodriguinho, a Pitel, Fernanda, a Raquel, Plantana e o Michel. E se eles conseguirem cooptar, eles vão puxar a Cunhã também para esse mesmo grupo. O Bila disse que tá tudo certo e que agora ele é o único que tá jogando sozinho naquela casa. E eu disse para vocês que esse jogo do Bila é muito equivocado. Ele se acha muito jogador e ele se acha muito importante, né? E a Raquel outro dia havia revelado que ela ia dar uma mira para Denisiane, Alane, Matheus e Vanessa. Mas provavelmente ela terá que escolher entre Denisiane, Alane e Matheus, porque a mira hoje são só para 3 pessoas. Lembrando ainda que o Bila rematou o poder Coringa e só vai descobrir no domingo que ele está imune. Mas a gente já sabe que se ele tiver essa mira, ele não vai ser uma das opções. Vai que isso acontece, a Raquel precisa escolher entre uma Denisiane, o Matheus e aí, né? Vai ser interessante da gente ver. A revirada do BBB já está acontecendo porque uma planta se tornou líder. E sim, até as plantas podem ser líderes. Em todo BBB sempre tem isso. Agora a Raquel vai ter a chance de se destacar e mostrar qual é o jogo que ela tá fazendo. O Rodriguinho disse que as fadas não gostaram de perder mais uma semana e que o Matheus estava todo desesperado, inclusive com um sorriso amarelo quando a Raquel ganhou. Aí ele também disse que agora ninguém ia ter coragem de se meter com a Raquel depois do Sincerão, porque ali ela explodiu com o Marcos e que aquela era a Raquel de verdade e não essa que é uma planta. E aí eu vou ter que concordar com o Rodriguinho. E ele disse que seria bom se a Raquel desse uma mira pro Bila e pra Vanessa. Seria um paredão interessante entre os dois, porque tiraria o foco de cima da Fernanda. Mas na verdade, a Fernanda, se ela não tiver imune, certamente ela vai ser votada pelo outro lado. Só ali tem pelo menos uns 6 votos de lambuja para ela. Agora, se ela for com a Vanessa, certamente ela escapa do paredão na hora da eliminação. E sobre o Matheus, eu já disse para vocês nesse vídeo aqui que eu acho que o problema dele na prova do líder é que ele estava com o coração muito machucado para pensar em uma prova que ele fez junto com a Denisiane, que eles tinham acabado de terminar horas antes, né? Ele poderia ter feito com a Alane, seria muito melhor para ele, inclusive. Mas foi fazer com a Denisiane, o desempenho não poderia ser bom. Ao menos não nesse momento, né? E eu acho que muita gente acredita que os dois são bons de prova, porque ele já ganhou 2 provas
mas tem umas 3 semanas que ele não ganha absolutamente nada. Seja como for, a Denisiane disse que a Raquel deve pôr uma mira nela, no Matheus e no Davi, porque seria o mais lógico, deixando a Beatriz de fora dessa briga. E os puxadinhos disseram que essa era uma noite especial para eles. Até repetiram se Planta faz isso. E sim, gente, Planta faz isso. A Plantana disse que ela queria ver como é que vai ser o queridômetro da Raquel. No que isso vai mudar a relação na casa? Nada. A Raquel vai continuar sendo o alvo do mesmo jeito, mesmo sendo líder. A Plantana é que não entendeu nada, né? E aí os puxadinhos dizem que o VIP montado pela Raquel deixou caraminholas na cabeça de todo mundo lá. A Plantana pensa que isso foi uma grande jogada. Na verdade, foi uma jogada óbvia. Grande jogada foi a que a Fernanda fez de trazê-los para perto. Agora, eles retribuem para ela, só confirmando que eles são um grupo. Só isso. Aí a Pitel disse que a dinâmica dessa semana pode ser para puxar alguém, porque sempre tem um escapando no bate-volta, porque tudo ali é patrocinado. E parece que eles nunca viram o BBB, né? Pouco depois, o Rodriguinho disse que tava tudo certo agora, mas a Fernanda disse que não tá nada certo porque ela vai pro paredão. Aí ele disse que ela pode escapar se ela pegar o anjo. Mas mesmo assim, ela disse que alguém do outro lado já está garantido porque vai ser indicado diretamente pela Raquel. E ela disse isso pro Michel, que a junção dos dois grupos foi muito positiva para eles, porque assim eles também colheram resultados positivos, ganhando provas e ainda mais se juntaram com a galera do mal, a que mais está tendo resultados por lá. E que agora eles entraram no jogo. E até agora mesmo a maioria dos líderes foram dos gnomos e a maioria dos anjos também vieram de lá. A Fernanda acredita que a Cunhã jogando com eles vai conseguir separá-la do Davi e ainda ter mais um número para somar e mandar para o paredão qualquer pessoa no voto. O Rodriguinho disse que com essa chamada, a Isabelle vai entender muito bem o que está acontecendo ali. Em outro momento, a Yasmin acabou abrindo a boca e revelando que ela, Vanessa, Lucas e Lady são um grupo. E aí ele reclamou disso. O Buda disse para Yasmin que ela deu mole e ele explicou que quando perguntam ele sobre isso, ele desconversa. A Yasmin entendeu que ela fez uma cagada ao confirmar esse grupo pro Bila. Ela deu essa informação pro Bila e o Buda disse que era muita cagada porque isso expôs o jogo deles para um inimigo que não precisava. E o Bila precisa dessas informações, né? Agora, o que ele vai fazer com essas informações, eu acho que nada de muito útil. O Bila não tem lá muitos aliados nesse jogo. Ele tenta esse lance com a Plantana, mas uma hora ela vai acabar tendo que escolher um lado, e eu acho que não vai ser o dele. Aí a Vanessa, então, disse que eles precisam ficar de plantão no Big Fone para movimentar o jogo, porque senão eles vão acabar se dando mal. Aí ela disse que queria ter outras coisas no BBB antes de sair, e citou como exemplo a sua festa do líder com o tema de música pop. Depois, ela conversou com a Lady e as duas têm a impressão de que se elas caírem no paredão, elas vão ser eliminadas. A Lady acha que a Denisiane vai direto pelo líder e que o pessoal do outro lado vai no Alegrete ou na Bia ou na Alane para evitar mais um voto no Davi. Aí a Lady aponta que de lá pode vir pelo menos uns 5 votos. Aí a Vanessa disse que a Denisiane, a Alegrete, a Bia ou a Alane não vão sair. Mas agora, se ela cair no paredão, ela sai. A Lady disse que ela sente a mesma coisa. A Yasmin, então, disse que ela ficou com medo do Bila vazar a informação de que eles são um grupo, porque afinal ele é muito fofoqueiro. Aí o Buda disse que o Bila só especulava, mas não tinha certeza de que havia um outro grupo na casa. A Yasmin também disse que o Bila não joga sozinho, ele joga com todo mundo. E aí ela pede desculpas por ter caído no papo do Bila e confirmando que havia um grupo ali. O Buda também disse que os prováveis alvos da Raquel são a Denisiane, Matheus, Alane,
Lady ou Vanessa. A Vanessa também disse que para ela as fadas vêm antes e que eles escapariam do paredão. Ela também acha que o Davi pode entrar na mira da Raquel. A Lady disse que eles não seriam óbvios de irem no Davi agora. Aí a Vanessa disse que muitos mudaram com o Davi depois de que ele voltou de 3 paredões, mas ele ainda assim segue sendo alvo. A Yasmin também disse que ela ficou muito mal por causa do Bila e que não vai mais conversar com ele porque ele é muito maldoso. O Buda disse que o Bila colhe informações assim, jogando uma verde para colher uma madura. E aí a Lady conta que ela votará na Fernanda e a Vanessa revela as suas prioridades de voto: Bila, Fernanda, Plantana e Davi. A Yasmin disse que agora ela vota no Bila e que ela tá muito pé com ele por ter feito isso com ela. Depois, eles reclamam que a Fernanda reclama demais das coisas. A Yasmin disse que a Fernanda é chata pra caralho por reclamar demais. Aí a Lady conta que a Fernanda reclamou da amarelinha do jogo, que tinha que ser um pouquinho maior, e comparou a Fernanda como uma velha rabugenta. A Yasmin voltou a repetir que a Fernanda é chata pra caralho. No quarto do líder, a Raquel descobriu de onde vieram os 18 votos que ela recebeu e se chocou em saber, ou pelo menos confirmar, que a maioria deles vieram das fadas. Alane, Denisiane, Marcos, Bila, Nizam e Pisani são as pessoas que já votaram nela. Aí, os puxadinhos também querem saber se o Brasil tá torcendo por eles. A Raquel disse que ela ficou feliz porque ela se tornou líder e acha que isso seria uma coisa boa pro público. Aí o Rodriguinho disse que sim, que o Brasil deve estar gostando. Imagina elas descobrirem que não, né? Vai ser engraçado de ver. Aí a Plantana disse que eles tinham que ver a cara das fadas quando eles gritaram de felicidade por estarem no VIP e a Raquel ser a líder. Aí a Raquel disse que qualquer um que chegue na liderança vai incomodar mesmo. Aí a Plantana também revela que ela ficou com muita raiva quando a Denisiane disse que se ela ganhasse a prova do líder, ela ia colocar a Isabelle no VIP. Ela relatou que isso aconteceu naquela salinha antes da prova. A Isabelle teria dito que se fosse por pena ou por dó, ela não queria o VIP. E a Denisiane disse que não achava justo a Isabelle ficar na xepa mais tempo. A Plantana então disse que o ranço só aumentava porque a Denisiane quer fazer a boazinha o tempo todo. E lá na academia, a Alane disse que pode ser indicada pela Raquel para o paredão e que se tiver um contragolpe, ela vai puxar a Fernanda para o paredão junto com ela. O Davi disse que agora as duas vão mesmo para o embate e a Alane diz que ela é a única pessoa que tem um embate forte e que seria incoerente ela não sustentar isso com a Fernanda. Agora, caso a Fernanda esteja impossibilitada, a Alane disse que a opção é o Michel ou a Plantana. Michel porque já voltou nela e a Plantana porque não vê as movimentações dela nesse jogo. Aí o Davi então pergunta se ela acha que vai pro paredão. Ela diz que tem medo sim de ir pro paredão porque ela já votou na Raquel. Aí o Davi disse que ele pessoalmente não tem embates com a Raquel, mas com quem ela anda junto e que se tiver de ir, ele vai pro paredão de novo. E diz que pela líder, a Denisiane ou o Matheus também podem ir, mas não dá pra saber porque a Raquel tem um jogo muito fechado. Ninguém sabe o que esperar da Raquel porque ela trata todo mundo bem, mas amigos mesmo ela só tem no Michel. E aí ele diz que ele também pode ir pro paredão com os votos da casa. Aí o Davi também relata que ele tá preocupado com o Lucas, que tá querendo se aproximar dele. Ele disse que vai falar pro Lucas para evitar de conversar com ele, porque ele colocou os dois amigos no paredão e tá agindo como se nada tivesse acontecido. A Alane disse que o Buda tá tentando amenizar as coisas, mas o Davi disse que ele não vai cair nisso. Ele disse que o Buda falou que não ia indicá-lo se fosse o líder de novo, e que o Bila e o Buda estão tentando achar mais um erro ou um defeito dele para explorar alguma fala, o que for, para indicá-lo ao paredão de novo. E diz que as pulseiras da Raquel devem ir para os 4. Denisiane, Alane, Bia e Matheus. E Matheus disse que ele também pode ir para o paredão. O Davi disse que ele só vai se eles combinarem os votos. O que o Matheus dizem que eles devem fazer
e lembra que o VIP inteiro vota neles. Aí o Davi diz que não votará no Lucas agora porque ele considera o jogo dele fraco e que ele encontra qualquer motivo para colocar no paredão. E analisa que a Lady votaria nele, mesmo que os dois não tenham nenhum embate só por causa do Buda. E aí ele diz que ele não tem nenhum embate com a Lady, mas com quem ela anda, e isso já seria um motivo para ele votar nela. Disse ainda que a Isabelle joga só e que não vai pela cabeça de qualquer um, e que o Bila tá tentando se aproximar, mas ele não quer essa aproximação. E completou dizendo que ele pretende votar no Bila pro paredão. Imagina quando ele descobrir que o Bila tá imune. E conta como foi que surgiu o ranço dele pelo Bila. Quando o Bila era líder, espalhou pela casa que a Isabelle era manipulada por ele, pelo que o Bila viu na central do líder. Ele cita ainda a briga com o Nizam, fala sobre os camarotes e a briga com o Lucas quando ele foi chamado de fofoqueiro. E o Davi ainda chama o Bila de mentiroso, fofoqueiro e manipulador. E ainda diz que o Bila é soberbo porque ele disse que queria distância desse aí lá no Sincerão e que ele usa a lábia dele para manipular as pessoas a fazerem o que ele quer, mesmo morrendo de medo do paredão. O Davi macetou bem o Bila. Disse ainda que o Bila não engana ninguém porque ele fica falando e cantando de Deus o dia inteiro com louvores. E ainda diz que ele pode enfrentar vários paredões sim, e que ele vai puxar o Bila sempre que precisar. E em outro momento, a Denisiane estava conversando com as meninas e disse que se a líder for inteligente, ela não vai colocar alguém que já foi para 3 paredões. E realmente eu acho que não seria uma tática inteligente. A Lady então disse que se ela for o anjo, ela vai dar um monstro para Plantana e para Fernanda. Lucas disse que a Fernanda tá no VIP e se eles teriam coragem mesmo de fazer isso. Ainda mais porque seriam 2 pessoas a mais na xepa. Aí de volta no quarto do líder, Raquel disse que a sua mira será na Alane, Denisiane, Matheus e Vanessa, mas que ela não indicará a Vanessa. A sua indicação final será na Denisiane. Aí o Rodriguinho disse que a Vanessa vai ficar com muita raiva, mas que vai dar um susto nela. Raquel disse que ela só indica a Vanessa no caso de alguém das fadas escapar na prova do anjo. E durante a madrugada, o papo também foi a Beatriz ser virgem e os tipos de pênis de homens. A Bia ficou chocada em saber que existe uma variedade deles. E eu sei que essa informação não é tão relevante, mas foi isso que as meninas falaram a madrugada toda, quando todo mundo estava dormindo. Aí a Vanessa disse que ela sente que ela será eliminada se ela cair no paredão e admite que escapou sim dos paredões para sair do BBB em paz, porque ela sabe que os seus erros são grandes, até maiores que os do Marcos, que saiu antes dela, e que foi Deus que a tirou do paredão de uma maneira bizarra. E disse ainda que vai ganhar não quem quer mais o prêmio, mas quem o universo, Deus e por aí vai quer que ganhe. Ela lembra que a Grazi não ganhou e que a Sabrina Sato também não ganhou, mas ambas têm uma carreira linda aqui fora. Teve um outro momento que o Michel descobriu que o cabelo dele ficou uma bela bosta. E agora ele já tem mais um motivo para votar no homem. Então, esperem por isso aí no próximo paredão. Hoje pela manhã já estreou o Perde Ganha. Trata-se de um joguinho onde eles fazem um lance, apostam um valor e aonde a bolinha cair, se perde ou se ganha estalecas. Simples assim. O Davi perdeu 800 estalecas e num primeiro momento ninguém entendeu o que isso significava. E funciona assim. Quem tem mais estalecas pode optar por ganhar mais e assim poder comprar o poder coringa. Sabendo disso, a Pitel arriscou e ganhou 800 estalecas e deu um lance de 2.100 estalecas para comprar o poder coringa. A Fernanda perdeu estalecas e optou por não dar nenhum lance. Bila ganhou 500 estalecas e deu um lance de 3.030 no poder coringa. E enquanto rolava o leilão, a Fernanda disse que o Bila ficou irritado porque os gnomos fizeram estratégias para comprar o poder coringa e ele estava de fora. A Fernanda disse que ele estava avaliando o puxado
E a Pitel disse que foi uma escolha dele se fuder sozinho. A Fernanda então reclamou que o Rodriguinho estava pendendo mais pro lado do Bila nessa treta. Mas não é bem assim. Rolou uma treta mesmo entre o Rodriguinho e o Bila, que tá se fudendo sozinho por esse jogo equivocadíssimo dele. No final de tudo, Bila arrematou o poder Coringa sem saber que é uma imunidade. Esse poder será revelado na formação do paredão. Ele se isolou da casa e ele imagina de fato que esse poder pode ser uma imunidade. Porém, todos reclamaram que ele gastou todo o dinheiro dele no poder do que as compras da xepa e quiseram saber quem é que vai cobrir o rombo do Bila. E como o Boninho disse que ele ia aumentar o sarrafo, ele incluiu o Michel nas trocas de microfone. O Michel, que agora tá se achando forte, vai se achar mais ainda. E a Lady, a mesma coisa. Aí o Bila foi reclamar com o Rodriguinho que ninguém tá trocando ideia com ele e que isso é um sinal de que ele é uma opção de voto. O Bila disse que chegou no quarto gnomo e surpreendeu o Rodriguinho conversando sobre jogo com a Fernanda e a Pitel. E a Pitel falava que a sua opção de voto era o Alegrete. Aí o Bila disse que o Rodriguinho parou de falar sobre quem é a opção de voto dele. O Rodriguinho disse depois nessa conversa que ele não tá nem aí de revelar quais são as suas opções de voto. Aí o Bila veio com a teoria de que se as pessoas pararam de falar quando ele entrou no quarto, é porque ele era uma das opções e que poderiam falar isso pra ele e não tentar esconder isso dele. Aí o Rodriguinho disse que a briga do Bila é entre ele e a Fernanda e a Pitel e que ele não tem nada a ver com isso. Aí o Bila disse que não arrumou confusão com ninguém. Mas o Rodriguinho rebate e disse que sim, ele arrumou com a Fernanda e depois com o Michel. Aí o Bila disse que ele tá se sentindo desconfortável e que não trata ninguém dessa maneira. Já o Rodriguinho disse que o Bila trata sim as pessoas dessa maneira quando ele está brigado com os outros. O Bila então falou que o Rodriguinho tá passando a mão na cabeça da Fernanda apenas porque é amigo dela. O Rodriguinho disse que ele não tem amigos ali e que ele está jogando com a Fernanda, mas que mesmo assim ele não deixa de falar quando ele vê algo que não está bom. E lembrou que ele defendeu o Bila quando chamaram ele de fofoqueiro. O Bila e o Rodriguinho continuaram com essa treta aí, com o Rodriguinho afirmando que ele defendeu o Bila várias vezes. Já o Bila ameaçou de mudar de quarto porque ele está desconfortável nos gnomos se vendo isolado. O Bila quis saber o que o Rodriguinho faria se chamassem ele de fofoqueiro. E ele disse que pararia de falar com as pessoas e ainda cortaria o papo. Já o Bila, ao contrário, não fez isso e ainda deixou as coisas rolarem. E o Rodriguinho disse que o Bila então não pode reclamar disso e ainda disse mais, que se ele tá realmente achando ruim o clima, que ele trocasse de quarto então. Aí o Bila, o fofoqueiro como ele é, foi falar de novo sobre as suas leituras de jogo equivocadas e falou que a casa tem 4 grupos. E ele deu a certeza pro Rodriguinho que o grupo Alphaville é Lucas, Lady, Yasmin e Vanessa. Aí o Bila continua a dizer que ele é o único lá que tá jogando sozinho e que Isabelle e Davi tendem cada um a ir para um lado. O Davi para as fadas e a Isabelle para os puxadinhos. E a gente vem falando aqui que o Bila é o pior jogador dessa temporada e o mais equivocado deles. Ele esteve envolvido em praticamente todas as coisas que deram ruim que aconteceram na casa nos primeiros dias do BBB. Ele foi quem falou da fofoca do espelho da Vanessa Lopes, que levou à sua desistência e posterior eliminação do Pisani, do Nizam, do Luigi e do Vini. O Bila sabe que quando ele cair no paredão, ele é o próximo. Mas o Bila também se acha um jogador, ele acha que é o jogador, só que ele é um dos mais equivocados. Ele teve a sorte de levar o poder Coringa e ficar imune, mas não dá pra contar com a sorte sempre. Vai acabar se dando muito mal e vai ser divertido de ver. A conversa dele com o Rodriguinho não vai a lugar nenhum. Ele explicou alguns pontos que só levou a mais dúvidas sobre o que ele tá fazendo nesse jogo todo. E que a Fernanda e a Pitel estão fazendo um jogo que é apenas em benefício próprio delas mesmas.
mesmas. E burro é o Bila de não ter tido nenhum aliado para fazer o mesmo com ele. Ele tá ressentido com isso. Aí o Davi depois procurou a Isabelle para saber se ela sabia em quem a Raquel vai pôr as miras. E a Isabelle preferiu não contar. Apenas disse que o jogo da Raquel é o jogo da Raquel e que ela não vai opinar. Aí o Davi então quis saber se ele tem chances de ir pro paredão. A Isabelle deu uma negativa para ele, mais ou menos dizendo que não. Aí a Raquel deve ir mesmo nas fadas: Denisiane, Alegrete e Alane. E na academia, Pitel, Fernanda e Rodriguinho falavam sobre os demais grupos da casa e disse que eles são os Magia Tribal e o outro lado da casa é o Alphaville. O Rodriguinho disse que eles não podem esperar muito para começar a minar o Alphaville. Aí o Michel disse que o Lucas está instruindo a Yasmin e os aliados dele a não darem informações sensíveis do jogo. E ele diz que agora todo mundo está jogando e que eles também não podem ficar dando informações do jogo deles para qualquer um e fazer o mesmo que as meninas estão fazendo. Desconversaram quando ele perguntou. Aí eles então decidiram que vão votar na Alane, pois acreditam que o Buda será imunizado pelo Bila. Aí a Fernanda disse que isso era para quebrá-la, porque aí seriam duas torcidas contra ela. Já a Pitel disse que se eles botarem o Buda, o Bila pode tirá-lo do paredão. Mas se colocarem o Bila, é certo que ele sai. Aí a Fernanda disse que o paredão entre ela e as duas fadas é um paredão forte também e que agora seria um paredão com 3 cachorrão, cada um com seu enredo. Mas ainda assim, o Lucas segue como uma opção deles. A Pitel também disse que é uma burrice votar no Bila porque ele arrematou o colar e ele pode se tirar do paredão por causa disso. E aí, ela disse que a solução para evitar a soberba do Bila é dizer que eles não ligam pro poder dele. Aí o Rodriguinho disse que ele quebrou o pau com o Bila e disse que o Bila só quer ouvir o que ele quer ouvir e não quer ouvir o que os outros estão dizendo. Rodriguinho ressaltou que foi o próprio Bila quem disse que estava sozinho e que foi o próprio Bila quem agiu dessa maneira. Aí o Michel disse que o Bila sentiu que foi trocado quando os puxadinhos fecharam com os gnomos e que agora ele tenta se incluir nesse grupo, mas que tá bem difícil. Ok, o Michel não falou com essas palavras exatamente, mas foi algo bem semelhante. Aí o Rodriguinho então sugere um paredão com representantes de cada um dos grupos da casa, porque assim seria um paredão forte e ia minar os outros grupos. Aí eles apostaram que o Lucas puxaria o Davi e a Fernanda puxaria a Alane pro paredão. E o grupo Alphaville decidiu que não ia mais falar de jogo com ninguém de fora. E a Vanessa ficou preocupada porque ela disse para as meninas que acreditava que a Raquel ia pôr a mira na Denisiane ou na Alane ou indicá-las pro paredão. A Vanessa disse que ela contou para as meninas qual foi a avaliação do Buda. E a Lady conclui que a Vanessa também não pode ficar sabendo das estratégias de jogo porque ela vai lá e conta tudo. No fim, a Vanessa foi instruída a não mais falar de jogo com ninguém. Aí a Vanessa disse que a conversa dela com as meninas era sobre a avaliação dos líderes e que ela soltou sem querer que o Buda recebeu uma avaliação duvidosa. Aí a Lady diz que agora elas sabem que elas estão bem de jogo por causa da avaliação negativa que o Buda teve e que essa informação acaba mexendo um pouco mais com as coisas. Em outro momento, lá na academia, a Isabelle e o Davi conversavam e a Isabelle diz que o Davi deveria conversar mais com o Bila e o Davi disse que não. O Davi disse que pelos embates que os dois já tiveram, seria falsidade ele ir lá consolar o Bila, que fez coisas piores com ele. Aí depois a Isabelle concorda que realmente não dá pra forçar essa amizade. Aí ela diz que o Davi então precisa se priorizar nesse jogo. A Isabelle também disse que ela percebeu que o Bila quer conversar com as pessoas da casa, mas ninguém tá muito afim de falar com ele e que ele tá tentando de alguma forma se aproximar das pessoas. Aí o Davi disse que ele voltou de 3 paredões e o Bila não teve a capacidade de dar os parabéns por isso e que nem olha na cara dele. Aí o Davi igualmente diz pra Isabelle que ele não confia na Vanessa e chama ela de falsa.
E lembra que quando ele voltou da prova bate-volta, ela ficou toda gentil com ele e voltou a falar com ele. O Davi também aponta que lá dentro ele só confia na Isabelle e diz que ele sabe que em algum momento as fadas vão apontar para cima dele também. Aí ele disse que tá todo mundo votando na Fernanda e ele acha que por causa disso a Fernanda volta do paredão. Em outro momento, a Pitel e o Rodriguinho também conversavam sobre a Fernanda. A Pitel disse que a Fernanda é ofensiva às vezes. Aí o Rodriguinho disse que isso não deve pegar bem com o público aqui fora, só deve prejudicá-la. E que não tem como defender a Fernanda por conta de algumas de suas falas. E lembra quando ela chamou a Pitel de retardada. E que a Fernanda não deveria falar essa palavra por ter um filho autista que é avaliado dessa maneira. Mas ele disse que não vai falar dessas coisas com a Fernanda. Disse que eles gostam da Fernanda e pô. Aí a Pitel também diz que o Bila tem problemas de autoaceitação e que ele joga isso pro grupo o tempo inteiro. Ela conta que o Bila se acha fraco, que passa 2 dias nisso e na hora H ele muda tudo. Pitel disse que ela não ia mais falar com o Bila. Aí no quarto do líder, a Raquel disse que o Lucas está usando como estratégia se aproximar de uma pessoa de cada grupo com o objetivo de dispersar os votos. Aí ela observou que ele está fazendo isso agora com o Matheus e achou isso preocupante. E o Lucas certamente é um grande problema para essas estratégias que eles montam. O jogo do Lucas é muito ruim, mas funciona dentro do que ele acha que é bom para ele. Não vai levá-lo muito longe, mas funciona. E aí ela acionou um card e ouviu a conversa da Denisiane com as meninas sobre a provável indicação da Raquel ao paredão. As meninas falavam que sim, é muito provável que a Raquel indique a Denisiane, porque a Denisiane já votou nela. E a Raquel confirma que muito provavelmente vai fazer a mesma coisa. Então esse jogo já está começando a se revirar conforme a gente estava pedindo tanto. Hoje tem a festa e a mira do líder e a gente vai estar ao vivo aqui no Faro Pop para comentar. Quer dizer, se o tempo ajudar e a energia não cair, né, gente? Continue com a gente aqui no Faro Pop.